Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Toda vez que a Bíblia descreve com detalhes uma situação, é porque ali há muitas lições a serem aprendidas, que não basta uma leitura superficial sobre o texto, e é exatamente isso que vemos com o episódio da passagem dos filhos de Israel pelo Rio Jordão. Praticamente 2 capítulos inteiros de Josué foram usados para relatar o que ocorrera. Josué capítulo 4, versículos 11 ao 13 nos diz assim: E tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Em outros devocionais, nós já falamos sobre o sacerdócio e a sua responsabilidade de permanecer em meio ao rio até que todos passassem. Também já vimos brevemente sobre o fato de serem mencionados que os rubenitas e os gaditas atravessaram junto com os demais, como parte do compromisso deles assumido perante Moisés. Então, o que podemos aprender de novo nesse texto, a ponto de ele ser mencionado aqui por Josué? Aqui uns detalhes são acrescentados. Primeiro que o texto diz que passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés armados na frente de Israel. Isso está de acordo com o que diz Números capítulo 32, do versículo 5 ao 7, quando eles haviam assumido esse compromisso diante de Moisés. Mas aqui o texto diz que foram 40.000 homens de guerra. Será que eram apenas estes das 2 tribos e meia? Se olharmos para a Torá, em Números capítulo 26, quando foi realizado o censo dos filhos de Israel após uma praga por conta da rebelião de Corá, ali temos a contagem de todas as tribos e aponta que os rubenitas eram 43.730 homens. Os de Gad eram mais 40.500, sem contar os de Manassés, que eram mais de 52.000 homens. Então, como explicar essa diferença? Bom, nossos sábios apontam que esses cerca de 40.000 eram a elite do exército das tribos de Ruben e Gad. E o que aconteceu com a outra metade, então, dos homens dessa tribo, já que só Ruben tinha mais de 43.000 homens? Bom, esses homens ficaram do lado anterior ao Jordão e não cruzaram, para assim poderem proteger suas famílias, suas mulheres, suas crianças e os seus rebanhos de algum eventual inimigo. Assim, o compromisso assumido perante Moisés foi cumprido de 2 formas, tanto em enviar os homens para a guerra, quanto em priorizar a família deles. Essa mesma atitude nós vemos no patriarca Jacó, quando ele sai da casa de Labão e vai ao encontro de Esaú, que vinha com 400 homens em sua direção. Naquele momento, nos diz o texto de Gênesis capítulo 32, também ao cruzar o rio, no val de Jaboque, nosso patriarca divide a sua família em 2 bandos, para que, em caso de guerra com Esaú, ao menos um grupo escapasse ileso. Ao longo da história judaica, nós vemos o nosso povo muitas vezes se deparar com inimigos e enfrentar batalhas pela sua própria sobrevivência. É preciso sabedoria. O texto de Provérbios, capítulo 24, versículos 5 e 6, nos diz assim: Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Para muitas pessoas, falta sabedoria, e elas afirmam: confiamos em Deus, tudo vai dar certo. Na verdade, as coisas não funcionam dessa maneira tão simplista. O que leva muitas pessoas ao erro é partirem de forma intempestiva em busca de objetivos, sem se prepararem antecipadamente. Você não pode simplesmente mudar de uma cidade para outra só porque lá tem sinagoga, mas você tem que estudar as regras, como funciona, se tem trabalho, para que a sua família não pereça, por exemplo. Não podemos tomar decisões baseadas unicamente no momento, mas com prudência faremos nossas batalhas. A sabedoria está em confiar em Deus, sim,
mas ele mesmo ordena a Israel que desenvolvam estratégias de guerra. É o que vemos na própria conquista de Jericó, por exemplo, obediência e sabedoria. Ninguém saiu apedrejando as muralhas só porque confiava em Deus. Eles obedeceram Josué em cada detalhe, até que as muralhas caíssem. Se você quer vencer suas batalhas, tenha sabedoria e temor e aprimore sempre o seu relacionamento com o Criador, tendo sempre, todos os dias, pelo menos 5 minutos para Deus. Shalom.